Olá, turminha do segundo ano. Nossa aula de hoje é de geografia. Vamos falar aí sobre a sociedade e meio ambiente, né? Vamos começar aí estudando da página do livro 192, tá? Até a página 197, tá certo? Então, falando sobre a sociedade e o meio ambiente, a gente percebe que com o passar do tempo, tudo foi se modificando, não é? Como os antigos moradores viviam e se relacionavam com o meio ambiente é totalmente diferente de como as pessoas, né, de agora, né, convivem com esse meio ambiente, tá certo? Olha só, antigamente as tradições culturais eram diferentes das tradições de hoje. As pessoas elas iam trabalhar nas fazendas, né, para poder ter seu alimento. Elas cultivavam, né, elas plantavam, elas cultivavam para ter seu próprio alimento. Mas com tudo isso, a gente já vê aí na página 194, nessas plantações, muitos trabalhavam para você mesmo, para ter seu alimento, e outros trabalhavam na colheita de fazendas grandes. Então eles trabalhavam sempre, né, no campo. A maioria das pessoas, elas viviam no campo, tá certo, crianças? Olha só, com o passar do tempo, foi chegando, né, as indústrias, as máquinas, e isso foi se transformando. A gente percebe aí que tem dois gráficos aí na página 195, desculpa, na página 195. Você tem dois gráficos. O primeiro mostra em 1960, né, a população do campo era bem maior, né? E agora em 2010 a gente já vê que essa população do campo ela diminuiu e a população da cidade foi aí que aumentou, porque com as indústrias, com esses maquinários, tudo, as pessoas vieram trabalhar nas cidades, né? E isso mesmo, na zona urbana, vieram para a zona urbana para trabalhar. Então aumentou essa população da zona urbana, tá certo? A população do campo diminuiu e a da cidade aumentou, tá bom? E olha só, tudo isso foi se transformando. Toda essa forma de viver, essa estrutura da família, com o passar do tempo, com as modificações, com essa tecnologia avançando, ela foi se transformando. Antigamente não existia energia, né? Com o passar do tempo já teve aí a iluminação artificial pública, né? Foi colocando a iluminação, não é artificial, através dessa a energia nas casas, e tudo isso foi se transformando, tá certo? Veio também os meios de comunicação, os meios de transporte, que foram alterando o modo de vida das pessoas, né? Modificando a vida dessas pessoas e alterando a forma de viver como elas viviam antes, que era mais no campo, né? E foi se modificando com o passar do tempo, com esses meios de comunicação. Agora a gente tem vários trabalhos que pode ser através dos meios de comunicação, né? Tudo isso foi mudando através da chegada da indústria, né? Da indústria se instalando no nosso país, né? Aí teve toda essa transformação, tá? Os hábitos, as tradições culturais foram tudo se transformando. Por exemplo, aí a gente vê na página 197 plantas medicinais, né? Antigamente eles usavam muito, desde os indígenas eles têm essa cultura, e eles ainda têm, tá? Essa cultura de usar as plantas para fazer chá, para fazer remédios para alguns problemas de saúde, não é? A gente utiliza muito essas ervas para alguns medicamentos, né? Só que hoje, né, já tem as farmácias, né, os hospitais que já disponibilizam esses medicamentos. Então, a utilização de plantas medicinais hoje é mínima, né? Antigamente era bem maior, tá certo? Então, aí na página 198, eu quero que vocês façam uma pesquisa, tá, crianças? Sobre as plantas medicinais, as plantas que curam. Vamos lá. Com a lupa na mão, a tia vai ler e vai explicar o que é que você vai fazer. Olha só. O uso de plantas para curar doenças é muito comum em todas as culturas ao redor do mundo.
No Brasil, os indígenas conhecem várias propriedades que algumas plantas possuem para aliviar sintomas de doenças, né? Como eu falei, ainda hoje a gente ainda usa muito essas plantas medicinais. Converse com alguém que faça uso de alguma planta como remédio. Para isso, use o questionário a seguir. Registre suas respostas e após finalizar a entrevista, compartilhe com a tia, né? Então manda para a tia, tá? Para a tia ver qual foi a resposta aí da sua entrevista. Você vai entrevistar alguém que usa essa planta medicinal, tá certo? Na página 199, nós vamos também aí responder mão na massa, que é sobre as informações ocorridas na sociedade brasileira, as transformações, tá? Sobre essas transformações que ocorreram na nossa sociedade ao longo do tempo. Marque com X, destacando se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então, você só vai marcar o X, tá? O que for verdadeiro, você coloca verdadeiro. O que for falso, você coloca falso. Aí você lê, né, as alternativas da letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, tá? Mas ainda nós vamos, para intensificar o nosso conteúdo, nós vamos responder a fichinha, tá? A ficha de geografia. Então, coloca aí na ficha de geografia, que é essa aqui, tá, crianças? Página 107 e 108, que ainda é falando sobre essa transformação aí da sociedade. Então, olha só, você sabe o nome e a função de cada um dos utensílios apresentados a seguir, dessas imagens aí? Converse com algumas pessoas de mais idade de sua família, né? Sobre essas imagens, o que elas representam. Então, aí é mais uma conversa sobre se os seus pais, seus avós conhecem essas imagens e eles vão contar um pouquinho da história, tá certo? E no segundo, você vai responder: existe em sua casa algum objeto que foi representado nas fotografias? Se sim, registre o nome dele e a função, para que serve, tá certo? E o terceiro, muitos dos objetos apresentados na atividade anterior estão em desuso, né? Não estão usando mais. E foram substituídos por utensílios mais novos e modernos. Faça uma pesquisa em revistas, jornais, encontre imagens de utensílios atuais que substituíam os antigos. Olha, pesquisa, pode desenhar também, tá certo? Alguns utensílios mais modernos do que esses que é antigos, que tá aí na imagem da página 107. Você pode desenhar ou pode recortar e colar aí na página 108, tá bom, crianças? Então, tchau, tchau e até a próxima aula!